E aí? Hoje a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente. Vamos mergulhar nos bastidores de um projeto de software profissional de verdade, sabe? Vamos desmontar a arquitetura, entender as decisões de design e todo o processo que transforma um punhado de código numa aplicação sólida, pronta para escalar. Já parou para pensar nisso? O que de fato separa aquele projeto da faculdade de um produto que está rodando em produção, aguentando o tranco? A resposta, olha, não está só nas linhas de código não, hein? O verdadeiro segredo, o pulo do gato, está na arquitetura, na planta baixa do software. E para a gente entender isso na prática, vamos a um estudo de caso bem legal, um projeto chamado API Jupyter, que é uma API para gestão de cozinhas. Então, esse aqui vai ser o nosso mapa. A gente vai desde a planta baixa do código até a evolução dele para um produto final. Vamos cobrir todos os pontos que fazem essa API ser um projeto de nível profissional. Bora começar. Antes de se escrever uma única linha da lógica de negócio, um projeto sério começa com um plano. Sabe, uma fundação sólida que vai garantir que o software seja fácil de manter, de testar e, claro, de crescer no futuro. E a filosofia escolhida para a API Jupyter foi a Clean Architecture, a famosa arquitetura limpa. O princípio dela é a regra de dependência. Pense em uma cebola com várias camadas. O código que está nas camadas de fora depende do que está nas camadas de dentro, mas o contrário nunca acontece. Isso é genial porque protege o coração do sistema, que é a lógica de negócio, de qualquer mudança externa, tipo banco de dados ou frameworks. Ok, legal na teoria, mas como é que isso fica organizado na prática? A API Jupyter se organiza em 4 camadas bem distintas, e cada uma tem uma responsabilidade muito clara. A camada de Presentation é a porta de entrada, é quem recebe as requisições HTTP. A Application funciona como um maestro, sabe? Orquestrando tudo. A Domain é o cérebro, onde moram as regras mais importantes do negócio, totalmente isolada de tecnologia. E a infraestrutura é a fundação, que lida com o mundo lá fora, banco de dados, outras APIs, essas coisas. E essa abordagem não passou batido, não. Uma das auditorias técnicas do projeto destacou exatamente isso, validando a separação clara de responsabilidades. Isso é um pilar do Domain Driven Design, o DDD, e mostra o nível de maturidade da arquitetura que foi aplicada aqui. Agora sim, vamos para o coração do sistema, a camada de domínio. É aqui que os conceitos do mundo real, tipo um produto ou um usuário, ganham vida dentro do código. No caso da API Jupyter, a gente tem entidades como User, que é o usuário, Product, o produto, e Label, a etiqueta. Cada uma delas guarda os dados e as regras do seu comportamento. Por exemplo, uma regra pode ser que um produto precisa ter um nome único, ou que a data de validade de uma etiqueta tem que ser obrigatoriamente depois da data de fabricação. Uma arquitetura limpa facilita e muito uma coisa que é essencial: testar. Um software de nível profissional precisa de uma rede de segurança forte para garantir que uma funcionalidade nova não vai quebrar o que já funciona. E a API Jupyter leva isso muito a sério. A auditoria final registrou, olha só, 163 testes automatizados. E todos passando com 100% de sucesso. Esse número não é só para impressionar, ele significa confiança. A confiança que a equipe tem para poder evoluir o código sem medo. E a estratégia de testes aqui é completa, vai muito além do básico. A abordagem cobre tudo, desde a lógica de uma única função, com testes de unidade, até a estabilidade do sistema quando está sob pressão, com os testes de performance. É uma defesa em várias camadas que garante a qualidade do sistema de ponta a ponta. Ok, temos um código bem arquitetado, super bem testado. Mas como ele roda? É aí que entra a infraestrutura como código, que garante que o ambiente de execução seja sempre o mesmo, de forma consistente e replicável. A infraestrutura aqui é definida como código e supõe um ambiente de desenvolvimento e produção super consistente. O Dockerfile e o Docker Compose, por exemplo, trabalham juntos para empacotar e rodar a aplicação em qualquer lugar. Já o Makefile e o arquivo .env simplificam o dia a dia e gerenciam as configurações de forma segura. E aqui tem uma decisão de design muito inteligente, que é a estratégia de banco de dados. Para desenvolver e testar localmente, o projeto usa SQLite. É super simples, rápido, é só um arquivo. Agora, para produção, a arquitetura está pronta para usar um banco de dados parrudo, como PostgreSQL ou MySQL. Isso mostra um entendimento claro da ferramenta certa para cada situação, otimizando a agilidade no desenvolvimento sem abrir mão da robustez em produção. Nenhum software nasce perfeito, né? A excelência vem da iteração, do refinamento contínuo. Vamos dar uma olhada em como a API Jupyter evoluiu, acompanhando os relatórios de auditoria.
A primeira auditoria, apesar de ter elogiado a arquitetura, levantou alguns pontos importantes. A entidade Label, por exemplo, não estava seguindo a especificação à risca e faltavam validações críticas, como garantir que a data de validade seja sempre depois da data de manipulação. E a resposta a isso foi imediata e precisa. A entidade Label foi corrigida. As validações de data foram implementadas. E para ir além, a equipe adotou a ferramenta Spec Kit para automatizar a verificação contra a especificação OpenAPI. Isso garante que o contrato de API seja sempre respeitado. E o resultado? A auditoria final fala por si só. Conformidade total. O projeto não só corrigiu os problemas, como evoluiu. Isso mostra um ciclo de desenvolvimento maduro, focado em qualidade e em melhoria contínua. É isso que transforma um código bom em um produto excelente. Então, o que a gente pode aprender com essa análise da API Jupyter? Primeiro, que a arquitetura não é luxo, é a fundação de tudo. Segundo, que ter um monte de testes não atrasa, pelo contrário, acelera o desenvolvimento com segurança. Terceiro, que a escolha inteligente de ferramentas faz toda a diferença. E por último, que a excelência é um processo e não um destino final. Fica aí a reflexão. Quando começar um novo projeto, a pergunta não deveria ser só o que ele vai fazer, mas sim como ele vai ser construído. A diferença entre essas duas perguntas pode ser a diferença entre um projeto que funciona hoje e um que vai prosperar por muitos e muitos anos. Valeu por acompanhar a gente nessa análise.